De assassinato motivado por questão ideológica no Mato Grosso, até protestos por falta de figurinha para completar o álbum da Copa na Argentina. Se liga no Top 5 da semana. Fala, gente linda, beleza? Já para a redação aqui, fiquei um tempinho ausente porque eu não estava muito bem de saúde, mas agora voltei com tudo, quase recuperado, trazendo notícias muito importantes para vocês. Mas antes de começar esse top 5, quero pedir aquela gentileza de sempre para você. Curta nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com muita gente e não se esqueça de se inscrever caso você ainda não esteja inscrito e ativar o sininho de notificações. Ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube e levar informação de qualidade para você. E em quinto lugar, nosso top 5 da semana, nós temos o evento trágico que aconteceu no dia 8 de setembro. Uma lancha carregada de passageiros, incluindo crianças e idosos, naufragou na frente da ilha de Cojubá, em Belém do Pará. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, foram cerca de 22 óbitos, sendo que 65 pessoas conseguiram se salvar. Mas esse número ainda não é preciso porque pode ser que haja alguns desaparecidos ainda. Por quê? Porque essa embarcação, como agia de maneira irregular, consequentemente não registrava o número de passageiros e trabalhava normalmente com superlotação. Essa empresa que executou os transportes irregulares chegou a ser notificada 3 vezes até o mês de agosto, mas não interrompeu as suas atividades. Coisa que pode ser um fator determinante também, com certeza, para a tragédia ter acontecido. E para piorar a situação, a condição da embarcação era tão precária que o motor, a região em que estava o motor, alagou totalmente e ela foi afundando aos poucos. E alguns vídeos acabam registrando esse momento de desespero para os passageiros. Algumas testemunhas dizem que eles tentavam utilizar os botes salva-vida, mas não havia número suficiente e as condições deles estavam em péssimo estado, tanto é que eles começaram a rasgar e se desfazer nas mãos dos passageiros. E o barqueiro ainda acrescentou em depoimento que as condições da embarcação eram tão precárias que ela apresentou problemas dias antes, mas alguns remendos, alguns ajustes foram feitos, mas nada de fato efetivo no conserto, no reparo daquela embarcação que carregava muita gente, quase 100 pessoas, galera. E depois que esse evento todo aconteceu, moradores da ilha do Marajó, muito preocupados com toda essa situação e revoltados com a tragédia, acabaram protestando em favor de uma condução mais efetiva no estado para contribuição do quê? Da fiscalização efetiva e também da licitação e da regulamentação de empresas capacitadas para atuar no setor hidroviário com muita segurança. Para quem mora no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, essa realidade é um pouco diferente de compreender, porque nós contamos, por exemplo, com uma malha rodoviária e ferroviária em grandes centros urbanos de qualidade e que consegue fornecer até certo ponto uma segurança para o transporte público que é regulamentado e a população consegue ter, então, efetivamente esse benefício. Só que nessas regiões em que não é possível instalação de malha ferroviária e a malha rodoviária é muito cara, porque é uma região feita de muitos rios, né? A bacia ali hidrográfica é muito rica de rios e muitas pessoas ficam ilhados em pequenas ilhas fluviais. Então, qual o único transporte? Muitas vezes a única condição é por meio de embarcações como essa. E uma vez que não haja um projeto de longo prazo em que o Estado forneça, capacite profissionais e fiscalize embarcações que são regulamentadas, o que acontece? As embarcações irregulares acabam assumindo esse papel e acabam exercendo esse processo todo de atendimento a essa população de maneira bem precária. Isso, consequentemente, leva a tragédias como essa, que são tragédias evitáveis se a gente for pensar bem. Seria evitável se, por exemplo, nós tivéssemos uma regulamentação licitatória em que empresas capacitadas pudessem fornecer serviço de qualidade a essa população. E se nada for feito, infelizmente, o que vai acontecer? Novos episódios como esse vão se repetir constantemente, porque essas embarcações que trabalham de maneira muito irregular e precária acabam tendo condições também de segurança não garantidas, efetivando situações como essa, podendo culminar com tragédias ainda maiores. E esse episódio demarca uma possível temática de redação também. Afinal de contas, aborda uma problemática que é brasileira, que acaba incomodando grande parte da sociedade, que permanece ilhada nesses segmentos que são praticamente invisíveis aos estados.
Resultado, essa parcela da população invisível, que acaba nem sendo registrada, acaba sendo menosprezada, marginalizada e grande parte do sistema assistencialista do poder público dado justamente por vários tipos de programa, acaba não chegando a essa população, porque simplesmente estão inacessíveis. Afinal de contas, não contam nem sequer com um transporte possível para um deslocamento para um cartório, por exemplo, para um hospital mais próximo, por exemplo. E em quarto lugar, nós temos um evento que agitou bastante o STF essa semana. Na segunda-feira, no dia 12 de setembro, assumiu a presidência do STF, do Superior Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Ela é considerada pelos colegas como uma ministra de orientação mais moderada, mais discreta, que procura não se envolver com grandes escândalos e grandes polêmicas. Tanto isso é verdade que dificilmente você encontra o nome dela estampado em alguns jornais, manchetes, num cenário de grande polarização política e de ameaça ao rompimento das instituições também. Ela irá presidir o STF por pouco mais de um ano e um mês, porque ela assume agora em setembro, mas em 2023, pelo mês de outubro, ela completa 75 anos e por isso mesmo ela vai ter que se aposentar compulsoriamente, afinal de contas todos os ministros do STF se aposentam com 75 anos. E cá entre nós, por mais que ela seja discreta, moderada, ela vai pegar um cenário de grande turbulência e agitação num período eleitoral e assim também como um período de grande polarização política em que as relações de ódio, né, estão estampadas nas redes sociais, nas ruas, ou seja, Rosa Weber, você vai ter que ter bastante paciência, moderação e controle. E para além desse evento todo de assumir o STF, nós temos um dado muito pertinente que pode fazer alusão a um repertório sociocultural produtivo bem pertinente nas suas redações. Vale lembrar que ela é a terceira mulher a assumir a presidência do STF. E veja que eu estou falando de uma situação em que essa instituição é composta em sua maioria por homens brancos e a maioria dos que presidiram, claro, eram homens também. E num ambiente como esse, é de extrema importância uma mulher assumir um papel de protagonismo como esse. Afinal de contas, ela vai ser capaz de pautar questões que protejam também as mulheres. Isso é muito importante. Vale lembrar que a composição atual do STF é de 9 homens para apenas 2 mulheres. Então essa situação de assumir a presidência se torna ainda mais importante para que ela possa emergencialmente trazer à tona discussões que envolvam os interesses desse público também. E esse dado que eu trouxe para vocês pode pautar muito bem como repertório para um tema possível de redação que envolva justamente o que? A representação da mulher na sociedade brasileira e a importância da manutenção de cargos de poder pelas mulheres para que elas possam efetivamente legitimar as pautas feministas. Olha que bacana! E em terceiríssimo lugar, não posso deixar de mencionar o evento marcante da nossa história brasileira. Falo aqui da comemoração no 7 de setembro do nosso bicentenário da independência. Vale lembrar que vestibular adora essas datas, as chamadas efemérides, que são comemorações de 50, 100, 150, 200 anos. Então, certamente, este conteúdo vai incidir para vocês, seja na prova de história, literatura, geografia, sociologia e também, por que não dizer, na redação como uma possível temática. E essa data é muito relevante, associada também a outros eventos. Vale lembrar que este ano também comemoramos lá em fevereiro, né? O nosso centenário da Semana de Arte Moderna. Então veja que são vários eventos marcantes que acabam se juntando para formar um leque de conteúdos que você vai ter que sim estudar mais e se aprofundar também. Mas especificamente em relação ao 7 de setembro, eu quero fazer com vocês aqui uma grande reflexão e uma polêmica também levantar, por que não? Eu falo aqui do famoso quadro de Pedro Américo. Editor, sobe para mim esse quadro. Gente, quando a gente fala de independência, a gente logo lembra desse quadro Independência ou Morte, pintado por Pedro Américo e finalizado no ano de 1888. E aí eu jogo uma pergunta para vocês. Deixem nos comentários, inclusive, será que esse quadro ele se aproxima do real? Será que a gente consegue crer nesse quadro? Particularmente a minha experiência como estudante, quando eu fiz o meu ensino médio ou fundamental, há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, eu aprendi que esse quadro era a retratação verídica desse evento mais famoso da nossa história do Brasil recente. E no meu imaginário, aquela construção de um Dom Pedro heróico, bravo, que vai montar num cavalo, vai chegar a empinar, inclusive, e vai brandir a sua espada e gritar para todo mundo, independência ao monte.
era a coisa que mais me fascinava nesse quadro, nesse evento. E você? Na sua infância, no seu ensino médio, foi a mesma coisa também? Os seus professores ensinavam esse tipo de história ou a versão da história pautada nesse quadro também? Deixe nos comentários e contribua para essa discussão aqui que eu vou levantar com vocês. Bom, em relação a essa imagem, eu fiz uma pergunta. É verdadeiro ou falso no final das contas? Olha, o evento é verdadeiro, aconteceu de fato uma espécie de tentativa de romper com a capital ou com a metrópole portuguesa e conceder a liberdade ou a independência ao Brasil. Mas necessariamente não foi nada disso que aconteceu retratado nesse evento, com tantos ícones, inclusive idealizados. E quem fala bastante disso não sou eu. É um jornalista e escritor especializado na história do Brasil, Laurentino Gomes, inclusive muito retomado com obras, uma trilogia fantástica que fala desses eventos históricos do surgimento, da origem aí do Brasil, da independência toda. Falo da trilogia 1808, 1822 e 1889. E o Laurentino Gomes, numa dessas obras, 1822, que eu recomendo demais para vocês, principalmente para ler neste ano, ele fala da leitura desse quadro, que esse quadro foi totalmente construído artificialmente e idealizado, que tudo que está sendo retratado nesse quadro é uma representação simbólica e idealizada do evento que aconteceu. E eu acho legal que ele fala que nesse episódio especificamente da independência do Grito do Ipiranga, às margens desse rio, o que aconteceu de fato é que Dom Pedro estava montado num lombo de um burro e ele estava com problemas intestinais graves. Ou seja, diversas vezes ele tinha que ir atrás de uma moita para evacuar, para se sentir um pouco mais aliviado. Então foi um momento de grande crise intestinal de Dom Pedro e não teve nada dessa pompa, desse glamour todo que é pintado e observado por Pedro Américo. Laurentino Gomes acrescenta ainda que Pedro Américo, pintor dessa famosa imagem, ele sabia muito bem que estava cometendo uma licença poética, porque Pedro Américo fez uma pesquisa de campo, ele foi conhecer as margens do Ipiranga, ele viu exatamente como teria sido esse evento todo, mais próximo historicamente dele do que de nós, e mesmo assim teria cometido essa licença poética ou artística no caso. E a ideia do Pedro Américo era a construção mesmo de um ícone de patriotismo, de heroísmo, de nacionalismo. Afinal de contas, esse quadro configura-se na memória de todo brasileiro como uma referência de independência, da grandiosidade desse evento todo para o Brasil, para a formação da nação brasileira. Por isso que essa romantização, idealização ou manipulação desse quadro em relação à verdade funciona como uma forte maneira de promover uma espécie de manipulação da história para idealização desse evento pátrio, com o objetivo, claro, de falar bastante bem dos nossos heróis da pátria, do nosso nacionalismo todo. E olha só que legal, gente linda, esse revisionismo todo em relação à história, olhando com uma visão mais crítica ao que aconteceu de fato e comparando com essas montagens idealizadas dessas referências simbólicas das efemérides brasileiras, pode cair numa prova de redação. Imagina uma redação que polemiza a valorização ou a necessidade de revitalizar a história pelo olhar mais realista e não tanto idealizado. Cara, que puta tema de redação da hora para vocês. Então eu ficaria muito esperto com relação à importância dessas efemérides para o vestibular deste ano. E em segundo lugar, nós temos um episódio marcadamente trágico no cenário político brasileiro. Fala aqui de mais um crime efetivado por intolerância, por discursos de ódio, pela polarização política. Rafael Silva, de 24 anos, teria assassinado seu colega de trabalho, Benedito Cardoso, de 42 anos, na zona rural do município de Confresa, em Mato Grosso. Segundo o depoimento do Rafael, eles teriam discutido sobre questões políticas e as questões foram se acirrando cada vez mais e o ânimo foi ficando cada vez mais aceso, até que chegou um ponto em que o Benedito teria pegado uma faca, tentado agredi-lo com essa faca, e aí o Rafael pegou essa faca das mãos do Benedito, correu atrás do Benedito e esfaqueou pelas costas. E quando ele estava caído, esfaqueou também na cabeça. Foram cerca de 15 facadas. E para determinar o fim dessa história trágica, o desfecho, o que o Rafael fez? Pegou o machado e tentou decapitar o Benedito. Segundo o delegado Vitor Oliveira, que cuida desse caso, os dois estavam sozinhos na chácara, não existem testemunhas que observaram a cena, então só temos o depoimento do Rafael para constatar, mesmo assim como as provas, o desfecho desse evento todo.
E o Vitor Oliveira, que é o delegado civil de Confresa, ainda aponta que a discussão aconteceu porque, no final das contas, o Rafael era defensor do Bolsonaro e o Benedito era defensor do Lula. E essa disputa toda levou a esse desfecho fatal. Vale lembrar, gente, que não é o primeiro episódio promovido por uma intolerância política e discursos de ódio que fomentam a violência. Nós tivemos ainda este ano em Foz do Iguaçu o assassinato do Marcelo Arruda, que era tesoureiro do PT, e que foi assassinado quando comemorava os seus 50 anos numa festa temática que envolvia o Lula e o PT. Assim como, com certeza, vários episódios povoam o cenário da internet que fazem alusão a essa intolerância toda motivada por questões de polarização política e valores ideológicos que são contradizentes. E eu, particularmente, ficaria bastante esperto com esses eventos todos que demarcam um cenário de grande violência promovido por questões de ordem política. E isso pode incidir na sua prova de redação como matemática. Portanto, aqui nós enriquecemos justamente o que? O seu repertório para que você possa trabalhar com propriedade nessa argumentação e, claro, entender criticamente o cenário que nos rodeia. E em primeiríssimo lugar, no nosso top 5 da semana, nós temos o Rock in Rio 2022. Mas antes de falar desse evento, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por acaso vocês estão treinando redação? Vocês fazem ideia de que faltam muitos poucos dias para a execução do Enem e de ainda mais vestibulares e que o tempo está se esgotando, está ficando cada vez mais apertado? Pois bem, se você ainda está com dúvida em relação a que plataforma escolher para você estudar redação, convido vocês a visitar a Corrija-me, pelo acesso que você encontra no link dessa descrição. E para te convencer definitivamente a escolher a nossa plataforma, que é a melhor do Brasil em termos de correção de redação, eu vou falar um pouquinho das nossas vantagens, diferenciais e, claro, da nossa correção de redação. Atualmente contamos com mais de 1000 temas, você não ouviu errado, 1000 temas de redação cadastrados das mais diversas propostas de redação. Entre elas nós temos o Enem, VUNESP, FUVEST, ITA, FCC, SPSEX, entre tantas outras que nós temos aqui do estado de São Paulo e também do Brasil. Além disso, nós contamos com cursos de redação que estão distribuídos de acordo com o nível do candidato, assim como também de acordo com a banca de interesse. Se você quiser estudar pela banca, por exemplo, o FUVEST, você tem à disposição esse artifício. Se você ainda não tem segurança em como desenvolver uma boa redação, você pode começar o nosso curso pelo nível básico ou iniciante e avançar gradativamente até chegar a um ponto mais alto de elaboração da redação, estando apto, então, a fazer uma excelente prova. Além disso, nós contamos com uma metodologia que capacita você a desenvolver bem uma redação. E essa nossa metodologia é aquela sustentada por 2 pilares fundamentais, a teoria e a prática. Essa teoria é fornecida justamente por nossos cursos de redação e a prática é o exercício da escrita da redação. E essa redação pode ser enviada para os nossos corretores a partir de 2 elementos, 2 mecanismos. Ou você tira uma foto da sua redação feita manuscritamente, ou você pode digitar na nossa plataforma utilizando as nossas ferramentas de edição. Dessa forma, o corretor tem acesso à sua produção e garante, assim, um feedback detalhado, profissional, personalizado, para que você possa melhorar cada vez mais. Vale lembrar que a nossa correção é pedagógica e não avaliativa. Quando se fala de uma correção pedagógica, eu tenho aquela correção detalhada que mostra aquilo que você errou, aquilo que você melhorou, aquilo que você pode superar gradativamente ao longo do tempo, por meio de sugestões muito assertivas. Então, olha que bacana o funcionamento da nossa plataforma. E aí, diante de tudo isso que a gente oferta, você está esperando o quê para fazer parte desse grupo de vencedores? Gente, acessa o link que está na descrição desse vídeo e vem fazer parte da Corrija-me. Depois desse merchanzinho básico que o professor tem que fazer, que é de praxe, né? Obviamente para nossa manutenção da subsistência, professor ganha pouco, então precisa da sua ajuda sempre, né? Agora sim a gente pode ir para o top 1 da semana, o Rock in Rio 2022. Esse evento aconteceu no Rio de Janeiro, claro, entre os dias 2 e 11 de setembro e reuniu uma mega estrutura de 9 palcos com um público estimado em 700 mil pessoas que puderam comparecer a assistir à apresentação de 1.255 artistas com 300 shows e 500 horas de entretenimento.
Ou seja, é muita coisa. Entre os artistas renomados internacionalmente e nacionalmente, nós tivemos figuras como Justin Bieber, Dua Lipa, Coldplay, Guns, Green Day, Capital Inicial, Marina Sena, Racionais, Gilberto Gil Família, Emicida, Glória Groove, entre tantas outras figuras. Ou seja, você vê que o negócio é gigantesco, sendo realmente o maior evento de música da América Latina. Só que, diante de tudo isso, eu quero fazer com que você tenha uma reflexão comigo em relação à relevância desse espetáculo no que diz respeito ao processo chamado de camarotização da sociedade. Você já ouviu falar disso? De fato, é o maior espetáculo de música da América Latina. E tudo isso, claro, vai refletir diretamente em preços, né? Nem tudo, claro, é alegria e felicidade. Para presenciar um desses espetáculos todos, você com certeza tinha que desembolsar uma grana generosa. Vamos aos custos dos ingressos. A inteira estava cerca de R$ 625 reais, e a meia entrada R$ 312,50. Cara, dá para pagar? Tá, né? Mas vamos pensar no meu caso. Eu, pai de família, tenho 3 meninas, mais a minha esposa, cara, eu já até perdi a conta, fiquei tonto, né? Não consigo pagar isso, mas nem ferrando. Com o meu salário de professor, piso salarial, R$ 12,90 hora aula, é muito difícil você custear tudo isso. Além de tudo isso, gente, claro que pouca gente poderia ir a esse espetáculo desembolsando essa grana. Veja que os itens dentro do espetáculo para consumo também estavam bem caros. Eu fiz um levantamento, esse levantamento é feito pelo site oficial do Rock in Rio Brasil. Então, olha só para vocês terem uma ideia, a contabilização média dos preços. Uma água mineral, 500 ml, R$ 6,00. Um refri, R$ 9,00. Uma latinha de cerveja, R$ 15,00. E até tem os combozinhos para tentar reduzir os valores exorbitantes dos demais preços para quem quiser se alimentar e beber alguma coisa. Por exemplo, esse combo de 2 espetinhos de carne mais um refri, R$ 40,00. Cara, independentemente disso tudo, veja que é uma condição que é restrita a um segmento da sociedade. Nem todo mundo consegue pagar por um show como esse. Ou seja, nesse show eu tenho uma ilustração bem clara do que a gente chama de camarotização da sociedade. Você sabe o que é isso? Essa palavra, inclusive, já caiu em outros vestibulares, como é o caso da FUVEST. Diz respeito à separação social mesmo entre ricos e pobres, em que os ricos, por conta dos shows, espetáculos, eventos culturais que têm um custo alto de acessibilidade, eles são empurrados à margem do sistema cultural, eles são desestruturados, marginalizados e completamente legados ao segundo plano e não têm acesso ao lazer e à cultura de qualidade, enquanto que uma outra camada da sociedade que tem posses acaba estabelecendo o privilégio de acesso à cultura porque tem dinheiro e pode pagar por isso. Veja que esse tipo de segregação e separação acaba estabelecendo uma discrepância, uma divergência ainda maior entre as questões de classes sociais dos ricos e pobres. Consequentemente, nós temos um cenário em que os abismos existentes entre os pobres e ricos acaba sendo mais demarcado pelo fato dos ricos terem acesso à cultura de qualidade e poderem pagar por isso, enquanto os pobres não, e infelizmente assistidos apenas pelo Estado, não podem contar com elementos culturais de grande nome e de grande qualidade, porque muitas vezes o Estado ele negligencia essa atenção de lazer e cultura às camadas marginalizadas. Veja que esse Rock in Rio, então, pode servir como repertório sociocultural para você agir nesse tema de redação. Camarotização da sociedade. Olha que bacana isso, hein, gente? Calma, não vai embora ainda que tem um extra da semana. E é um negócio muito curioso e inusitado. É normal a gente fazer protesto, por exemplo, em relação a alguma coisa que a gente quer do Estado. Escolas estão depredadas, eu vou lá e protesto. Assim como houve uma incursão de violência policial excessiva a um cidadão, eu vou lá e protesto. Não é isso? Mas na Argentina aconteceu um negócio muito inusitado e curioso. No final de agosto, aconteceu um protesto na frente de uma distribuidora de figurinhas da Panini, aquela responsável pela confecção do álbum da Copa do Mundo 2022. E esse protesto reivindicava o quê? Mais figurinhas. Pô, peraí, professor. Como assim? Eles queriam mais figurinhas? Como assim? Exatamente. Países da América do Sul que têm representação na Copa do Mundo de Catar 2022, eles
passaram por uma febre, gente. É um momento de grande exaltação mesmo. O pessoal quer figurinha, compra, o negócio vira uma moda, certo? Mas a Panini não esperava que a Argentina tivesse uma margem grande de compra, porque está passando por uma situação precária economicamente. Resultado, reduziu a distribuição de figurinhas para o país, consequentemente gerando alguns distúrbios e entraves como faltas de figurinhas. Ou seja, por conta dessa insatisfação desse público, o pessoal lá Los Hermanos fizeram um protesto para garantir que haja figurinha suficiente para a população colecionar. Cara, eu não sou muito fã de figurinha não, mas eu fiz uma estimativa, juntamente com alguns sites de notícia que levantam esses dados, que o álbum, para você completar, gente, são 670 figurinhas e que você gastaria, se numa remota possibilidade não repetisse nenhuma figurinha, você gastaria o total de pouco mais de R$ 550 para completar todo o álbum. Gente, isso é uma situação ideal, né? Imagina quanto a pessoa não gastaria para completar de fato o álbum entre compras e trocas. É muita grana que o cara vai gastar. Vai lá, os seus R$ 1.000 fácil. E o pessoal na Argentina fazendo protesto para mais figurinha. Poxa, que inusitado. E você, jovem aluno, por acaso você vai fazer o álbum este ano? Vai completar as figurinhas? Vai gastar quanto, no final das contas? Deixe nos comentários, coloque aqui a sua contribuição pra gente. E aproveitando também, você pode deixar nos comentários sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal para ajudar você a melhorar cada vez mais em relação à redação, à língua portuguesa em geral. Valeu, gente linda! Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Nos vemos na semana que vem. Não se esqueça de curtir, compartilhar o nosso conteúdo e seguir a gente nas redes sociais. Bons estudos e até a próxima aula!